A paz do Senhor Jesus, amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Chegando na tua casa, na minha casa. Oração de fortalecimento espiritual e terapia com Deus. Então, vamos falar de dois personagens importantes da Bíblia, que é Sara e Agar. Mas antes de tudo isso, nós vamos orar por fortalecimento espiritual. Eu quero aqui convidar o mais importante dos importantes que estava aqui, que é Jesus. Senhor Jesus, que o Senhor venha nesse momento, está diante desta oração, está diante da minha necessidade, da necessidade da minha família, da necessidade dos teus filhos. Eu quero colocar o Senhor no primeiro lugar, porque o Senhor é o primeiro destaque de todas as coisas. Eu não sou destaque, quem é destaque aqui é o Senhor. O Senhor que precisa agir por nós, em nome de Jesus. Então, o próprio nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Pai querido, Pai amado, Senhor Deus de glória, Deus de paz e Deus de justiça. Senhor, visita a nossa alma, visita o nosso espírito, Senhor. Senhor, precisamos da sua porção dobrada para ser livre, Senhor, para ser tirado de nós o laço, para ser tirado de nós a perseguição, para ser tirado de nós, Pai, aquilo que nos não pertence, mas ser nos dado aquilo por promessa, por justiça e por amor do Senhor conosco. Senhor, vai visitando a nós todos, Pai. Vai visitando a nossa casa, vai visitando a minha esposa, Senhor. Vai visitando todo o lar, Senhor. Senhor, esta casa é tua, esta família é tua, Senhor. Senhor, vai visitando a família dos teus filhos. A casa é tua, a morada é tua, Pai. Que cada um que o receber hoje, Senhor, será moldado e trabalhado através do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vou falar de duas personagens importantes que eu comecei a falar no início aí da programação, que é Sara e Agar. A Bíblia diz que são duas alegorias, dois concertos. Por que dois concertos? Vamos entrar. Diz-me o que queres estar debaixo da lei. Não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da escrava e outra da livre. Agar era escrava de Abraão, trabalhava para ele como escrava, fazia as coisas para sua esposa, mas sua esposa Sara não lhe podia dar filhos, mas sobre ela estava uma promessa de Deus. Quantas das vezes passamos por cima da promessa de Deus e não é como Deus quer? Trazemos atrasos, tristezas, descontentamentos. Mas a Bíblia nos diz: todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era de livre por promessa. Isaac nasce como promessa. Ismael nasce segundo a carne. Eita glória! Então quer dizer que o Espírito também formou. O Espírito que derramou sobre Jesus, que derramou sobre tantos muitos, é dado como promessa. E esses são livres. Mas aquele que nasce espontaneamente, se não está debaixo de uma promessa, ele é da carne. Interessante, né? Talvez você nunca pensou isso. Deus, quando estava na igreja, eu vi esses dias para trás, eu nasci como promessa. Eu estou diante de vós aí, já
pregando mesmo já vai fazer 8 anos, vai fazer 7 anos. Mas com a programação já são 9. Fui dado como promessa e nasci como promessa. O que nasce dado como promessa é diferente. O que nasce como carne é diferente. E como assim? Vou ler, continuar a leitura. O que se entende por alegoria, porque estes são dois concertos, um do Monte Sinai, gerado o filho para servidão. Monte Sinai é onde Deus habita, o monte aonde Deus ele está, Monte Sinai. Deus também fez Ismael. Ele também é dado como sinal, mas não como promessa. Há uma diferença. Ele é dado como sinal, mas não como promessa. E a Bíblia nos diz também esta Agar é Sinai, um monte de Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Então, agora nós chega ao Monte Arábia, é um monte existente, aonde o povo faz parte de Jerusalém, só que são escravos. São escravos, não são promessa, mas são escravos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Por que ela é mãe de todos nós? Porque Abraão é considerado pai da fé. E sendo Sara mãe, por ser sua esposa. E este povo é livre, não tem prisão. Então o que quer dizer? Jesus estava pregando dentro de Jerusalém para dois povos, todos judeus, todos de Jerusalém, mas um aprisionado e um livre. Os que eram livres recebiam a palavra. Os que estavam aprisionados continuavam presos. Não se era liberado. Por quê? Porque não estava debaixo da promessa. Mas como Deus pode fazer algo assim? Não foi Deus, foi o próprio Abraão. A sua mulher deu uma ordem: eu não posso te dar filhos, mas ela pode. E ele foi lá e teve filhos. Teve um filho com Agar, um só. E com Sara também um só. Só que um era escravo e o outro era livre. Mas eles constituíram nação. Quero que vocês entendam que eles constituíram nações. Um escravo e outra livre. Mas do mesmo país, da mesma, perto de localidade uma da outra. Mas o que a Bíblia nos diz? Mas porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te, clama tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Interessante, né? Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Está entendendo, irmãos? O que estava livre era segundo o Espírito. E
Mas o que como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito. Então aquele que é segundo o Espírito é livre. Aquele que é segundo a carne, aquele que é da carne, persegue. Portanto, as pessoas são tão carnais que perseguem os que são espirituais, porque eles estão debaixo de promessa. E aqueles que são carnais estão debaixo das coisas carnais. E para se tornar espírito tem que se converter. Amém?